Neste terceiro vídeo da série, Os Notáveis de Cametá, encerramos a série retratando a biografia desses 14 ilustres cametaenses: Tenente Coronel Joaquim de Siqueira Mendes, Dr. Gentil Bittencourt, Dr. Freitas, Tenente Coronel Carlos Redig e Dr. Gerson Pérez. Joaquim Felipe de Siqueira Mendes, Tenente Coronel, era farmacêutico em Cametá em 1889. Foi casado com a senhora Maria Lopes Viana de Siqueira. Era sobrinho do cônego Manuel José de Siqueira Mendes. Era também ex-vereador monarquista, ex-membro do diretório do Partido Republicano Paraense. Entrou na vida pública desde a década de 1870, foi vogal cassado e foi eleito futuro intendente, no início da era republicana em Cametá, que no ano de 1891 havia sido candidato ao Congresso do Estado pela União Patriótica, representada pelo PRD Partido Republicano Democrático, da oposição. Foi exonerado do cargo de vogal e em seu lugar nomeado José Evangelista Nogueira, e foi o terceiro intendente em Cametá. Foi intendente de Cametá no triênio de 15 de novembro de 1897 a 1900. Gentil Augusto de Moraes Bittencourt nasceu em Carapajó, Cametá, em 1847. Formou-se em Direito pela Faculdade de Olinda em 1873. Ao retornar ao Pará, ocupou importantes cargos públicos, como intendente de Belém, juiz seccional, desembargador e presidente do Tribunal de Justiça. Casado com Francisca Almeida Bittencourt, assumiu a chefia do Estado do Pará em 1891. Após a renúncia de Juste Leite Chermonte, e foi vice-governador eleito até 1897, frequentemente substituindo Lauro Sodré. Republicano histórico, foi o primeiro candidato do Clube Republicano do Pará em 1886. Bittencourt destacou-se pelo seu apoio à educação e influenciou a construção de um colégio em Belém que leva seu nome. Faleceu em 1924, sendo lembrado por sua luta pela implantação do regime republicano no Pará. O tenente-coronel Carlos Redig foi uma figura de destaque na história de Cametá, tendo exercido a função de intendente, cargo equivalente ao de prefeito na época, por 2 períodos consecutivos. Seu primeiro mandato ocorreu de 15 de novembro de 1891 a 15 de novembro de 1894, e o segundo, mais longo, de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1907. Durante sua gestão, Redig desempenhou um papel essencial na administração pública, contribuindo para o desenvolvimento e organização da cidade. Seu legado é valorizado até hoje. Sua memória está preservada na Praça dos Notáveis, em Cametá, onde seu nome e trajetória são celebrados através de um medalhão exposto entre as figuras importantes da história local. Gerson dos Santos Pérez, de 1931 a 2020, foi advogado, jornalista e político brasileiro, filiado ao Progressistas, PP. Formado em Direito pela Universidade Federal do Pará, iniciou sua trajetória no movimento estudantil e trabalhou como jornalista nos jornais O Liberal e A Província do Pará. Foi deputado estadual, federal, vice-governador do Pará e secretário de Promoção Social no governo Simão Jatene. Atuou em diversos partidos, como PTB, UDN, Arena e PP. Destacou-se como vice-governador em 1978 e foi eleito deputado federal por vários mandatos. Votou a favor do impeachment de Collor e foi reconhecido com o título de Comendador da Ordem do Mérito Militar. Faleceu em 2020 devido à Covid-19, após uma vida de relevantes serviços prestados ao Estado do Pará. Dr. Joaquim Pedro Correia de Freitas, conhecido como Dr. Freitas, nasceu em Cametá em 1829. Foi um grande educador no Pará no século XIX, autor de vários livros didáticos, como a série Ensaio de Letra, amplamente utilizada nas escolas da província e do estado. Estudou no seminário em Belém, posteriormente, medicina na Bahia, com apoio de seus tios Ângelo Custódio Correia e Dom Romualdo de Seixas. Após se formar, viajou pela Europa e, ao retornar a Belém, envolveu-se na educação, lecionando no liceu e atuando como diretor-geral da Instrução Pública de 1874 a 1880. Apesar de eleito deputado provincial várias vezes, dedicou-se principalmente ao ensino. Faleceu em 1888, sendo muito respeitado pela sociedade de Belém. Deixou esposa, Ana Cardoso Andrade Freitas, e uma filha, Tereza Freitas Caldas. Com isso, encerramos a série Os Notáveis de Cametá, que apresentou, em 3 vídeos,
as biografias de 14 personalidades cametaenses, homens que foram expoentes em suas épocas e foram dignos de retratação em um memorial. Esperamos que tenham gostado. Até breve!